Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos descobrir se as artes marciais são só para defesa pessoal ou se também envolve paz e respeito. E para isso nós vamos saber tudo com o Sensei Mauro. Sou eu, Mauro Pellegrini, sensei de várias artes marciais, muito apaixonado por isso, desde muito novo aí praticando, desde os 10 anos de idade. Sou eu. Agradeço pelo convite, estou aqui à disposição de vocês, inteiramente aí para responder todas as perguntas, tirar todas as dúvidas. Tá. Eu sou o Paulo. E eu sou a Isis e nós somos do Zica do Bem. Posso já fazer uma pergunta? Pode fazer, Paulo. Qual foi, a primeira defesa pessoal que você já aprendeu? Tipo, eu fiquei sabendo que você sabe manusear armas, também você sabe kickboxing, karatê também, né? Sim, boa pergunta. Realmente sou bastante apaixonado por artes marciais, pratiquei várias. A primeira que eu pratiquei é o Jiu-Jitsu clássico japonês, que no Brasil a gente conhece como Jiu-Jitsu, mas no Jiu-Jitsu que a gente conhece aqui no Brasil a gente treina mais queda e parte de chão. Esse Jiu-Jitsu clássico é a arte marcial dos samurais corpo a corpo. O samurai usa espada, usa outras armas, mas a luta corpo a corpo é esse Jiu-Jitsu. Então são golpes traumatizantes, socos e chutes, arremessos e luta de chão. Essa é a primeira arte marcial que eu pratiquei. Como é uma arte marcial bem completa, depois eu fui especializando, fui treinando karatê, kickbox para melhorar essa parte de soco chute, treinei judô também para melhorar essa parte de queda, aikido, várias artes marciais que eu me tornei faixa preta e fui me especializando. A maioria dessas outras artes trabalha especializada em alguma área, mas a primeira que eu pratiquei é uma arte marcial bem ampla, que foi essa arte que eu pratico até hoje, né? A gente hoje tem até uma confederação no Brasil, na qual eu sou o presidente dela, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Essa é a minha arte marcial raiz mesmo. O certo a se falar é sensei ou Shihan? É Shihan que fala? Shihan, sensei, são nomes para professor, mas traduzindo assim seria sensei professor, esse nome em japonês. Para arte marcial, ou seria um professor de escola, por exemplo, é a mesma coisa, sensei professor. E a palavra Shihan, que eu tenho esse título, é mestre. Então já é um sensei mais experimentado, vão ter nas primeiras faixas de aluno, que são hoje faixas coloridas aqui pra gente, né? Faixa azul, faixa verde, você vai até a faixa marrom, você já é um instrutor, você está próximo à faixa preta, e depois da faixa preta você vai tendo alguns graus, alguns dans, e aí, dependendo, um dan mais avançado, você se torna mestre, que em japonês chama de Shihan. Eu sou já Shihan, né, desse Jiu-Jitsu clássico. Hoje eu sou faixa preta, a gente usa uma cor diferente, né, nesse grau, que é o grau de 7º dan, que é a faixa vermelha e branca. Então eu sou faixa vermelha e branca, não deixa de ser uma faixa preta, né, mas já uso uma cor comemorativa nesse dan, 7º dan, e aí já é chamado de Shihan. Existe aí num 10º dan, num último grau, é chamado de Dai Shihan, que é um grande Shihan, um grande mestre. E aí a gente chama isso aí de... O Shihan seria um mestre, né? Um sensei, um professor, um Shihan, um mestre. Mas vocês sabem, vocês podem me chamar sempre pelo nome, eu não ligo para isso, o pessoal me chama de Mauro mesmo, não tem nenhum problema. Mas um Shihan, um mestre, não deixa de ser um sensei. Então pode me chamar pelo meu nome, pode me chamar por sensei, pode me chamar por Shihan também. A maioria, o pessoal por aí me conhece como Shihan Pellegrini, que é o sobrenome que é o mais correto no japonês, Pellegrini Shihan, ou às vezes Mauro Shihan, né? Shihan Mauro. Quando é que você foi nomeado Shihan? Então, como professor, como sensei, já faixa preta, eu treinei dos 10 anos, com 17 anos eu peguei a faixa preta. Aí automaticamente me tornei sensei. E Shihan deve fazer agora acho que foi no ano de 2015 aí, já tem uns 10 anos, ele está em 25, já tem
esse tempo, mais ou menos. Dá pra ser um bom mestre sem ser o exemplo de alguém? Não, eu acho que a gente precisa ser sempre tirar o melhor da gente para ser exemplo, mesmo sendo um colega de treino que não seja nem um professor ou um mestre. A gente tem que sempre se esforçar para dar um bom exemplo, né, para aquele que está próximo da gente, né? E como professor ainda mais, né? Como professor mestre, aí a gente tem realmente que se esforçar para dar um bom exemplo, para encaminhar, para orientar. Então acho que esse é o papel, penso que esse é o papel do mestre e do professor. Então não tem como você ser um mestre e um professor se você não dá um bom exemplo. Você tem que dar um bom exemplo de dedicação, de disciplina, de estar ali, né? Para que o aluno não falte, que o aluno se dedique, você tem que dar esse exemplo de você estar ali, para você ser disciplinado, aprender as coisas, o aluno aprender, você tem que estar ali também dando esse exemplo. Então o professor, o mestre, tem que dar esse exemplo, né? E ainda tem uma outra palavra também, a gente está falando de sensei, de dar exemplo, tem uma outra palavra que é senpai, que é diferente em português, não tem nada a ver com não ter pai, né? Isso significa veterano em japonês. Então, a partir do momento que você tem 5 meses de treino, 3 meses de treino, 2 meses de treino, e falando de exemplo, você já é um senpai para aquele que acabou de chegar, né? Chegou um lá que tem 2 aulas, e aí você já treina, você já tem ali 6 meses, 2 meses, você já é um veterano em relação àquela pessoa. Então não só o professor dá esse exemplo, quanto o senpai, que é esse aluno veterano, dá esse exemplo também. Então a gente sempre pede essa colaboração, o professor, o mestre, ele sempre pede para o aluno mais velho, ó, você já sabe fazer aquele alongamento, você já sabe como amarrar a faixa, você já sabe, a gente chega, né, limpo o tatame, né, antes do treino, então a pessoa já sabe. Quem está chegando no primeiro dia não sabe de nada, então dar exemplo é muito importante, o professor e o mestre dão esse exemplo, mas aquele que se tiver um mês a mais já sabe das coisas, pode dar exemplo para aquele que está chegando no primeiro dia, então é importante isso. Quem foi o seu primeiro aluno? Meu primeiro aluno, eu lembro de um... eu não sei se foi o primeiro, mas eu lembro que era eu acho que na época eu era muito novo, tinha 17 anos, mas ele era um cara assim de uns quase 50, né? Tinha a minha idade. Eu lembro dele, ele treinou uns anos, ele chegou quase à faixa preta. Me lembro dele, mas já tem anos que ele parou de treinar, chegou assim na última faixa, antes da faixa preta, treinou muitos anos comigo, eu era um garoto muito novo e ele era um cara bem mais velho, podia ser meu avô, assim, sei lá. E me lembro dele. Tive muitos alunos, né, durante esse tempo. Eu pratico aí há mais de 40 anos, né, ensino bastante tempo também, né, desde os 17 anos. E hoje tenho 52 anos, então eu ensino desde os 17. E aí tive muitos alunos, né? Era muito rigoroso para dar faixa preta, ainda sou, mas então não tenho tantos faixas pretas formados quanto tantos alunos que treinaram comigo, né? Porque eu sempre fui muito rigoroso para ensinar, para a pessoa estar muito qualificada para receber para se tornar um sensei. Mas o primeiro de todos era eu me lembro dele, chamava Jonas.